Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Entre Papéis. Eu sou a Jéssica e hoje nós temos uma convidada super especial. Ela é uma mulher super inspiradora que equilibra com maestria o papel de mãe da Luísa, do Lucas, é médica dermatologista e uma empreendedora de sucesso, a doutora Karina Andres. Karina, muito obrigada por ter aceito o meu convite para participar do podcast. É uma honra ter você aqui. É um prazer conversar contigo. Seja bem-vinda. Obrigada, Jéssica. Te agradeço o convite. A honra é minha de estar aqui compartilhando ideias com você. Obrigada. Pessoal, queria aproveitar para agradecer o nosso apoiador oficial aqui do Entre Papéis, que é as farmácias JK. As farmácias JK são aqui de Santo Ângelo. Então, localizadas ali na esquina da Unimed, em frente à emergência do Hospital Santo Ângelo e também próximo da estação rodoviária aqui de Santo Ângelo. Obrigada, Farmácias JK. Vamos lá, Karina. Vamos lá, Jéssica. Karina, eu queria saber como é que foi a tua trajetória até aqui, assim? Como que tu se descobriu médica dermatologista? Por que tu escolheu essa área? Voltando ali desde a Karina pequenininha até agora, como é que tu chegou até aqui? Então, você falou muito bem. A minha vontade de ser médica é desde criança, Jéssica. Ah, bem pequenininha. Sim. Na quarta série, no quarto ano, na disciplina de ciências, que a gente estudava o corpo humano, eu me encantei. E eu me lembro que eu lia o livro, estudava de frente para trás. E ali eu olhei para meus pais e disse, eu quero e vou ser médica. Então, a vontade começou com 9, 10 anos. Bem decidida. Bem decidida. E nunca mudei de ideia, nunca pensei em outra atuação. Tu tinha algum exemplo em casa, assim? Não, assim, no núcleo familiar, pai, mãe, assim, eu sou a primeira médica. Tinha tios, enfim, mas do núcleo familiar, não. Ah, que legal. Uma área um pouco diferente da dos meus pais. Mas eu acredito, assim, que eu tenho uma vontade bem genuína, eu gosto muito de pessoas. Eu acho que para ser médica, eu acho que é essencial isso. Então, essa vontade de ajudar, de cuidar, sempre foi muito forte em mim. E eu acho que foi um dos pontos que me fez escolher tão cedo pela medicina. Daí foi aquela trajetória de colégio, vestibular, daí fiz faculdade de medicina na PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Na época era difícil também entrar em medicina? Sim, o número de faculdades era bem menor do que tem hoje, né? Eu me formei, então, na PUC no ano de 2005. Este ano, 10 de dezembro, 20 anos de formada. Nossa! Parece que foi ontem. Uma experiência. Uma experiência. Né? E no início da faculdade, eu não pensava na dermatologia. Foi na metade da faculdade, que quando eu passei pela dermato, até um grande amigo meu, que é meu amigo até hoje, ele me olhou e disse assim, você tem tudo a ver com dermatologia. E foi uma pessoa que me ajudou a me encontrar na dermato. E eu acho que teve um episódio, quando eu era criança, que eu sou, depois, né, com muita análise, eu fui descobrir o porquê da dermato na minha vida. Eu tive uma queimadura muito grave, aos 5 anos de idade, no rosto. Isso, um acidente doméstico. E ali perdi toda a pele do rosto, tenho uma cicatriz na perna. Nossa, foi bem grave. Foi bem grave, foi uma queimadura de 3º grau. E a preocupação dos meus pais era se eu fosse ou não ficar com sequelas, com cicatrizes, enfim. E graças a Deus, né, e aos médicos, eu não fiquei com nenhuma cicatriz em face, mas foi realmente um milagre. E eu acho que isso acabou me tocando, porque o meu gosto de cuidar da pele é muito genuíno meu. Eu tenho, assim, verdadeira... um amor, assim, uma paixão por cuidar da minha pele e das pessoas que me procuram. Eu acho que então teve a ver um pouco de cada. De vocação com um destino. Que legal. Nossa, isso é muito, muito legal, né? Saber a história, assim, e o propósito... porque hoje em dia a gente vê nitidamente quem trabalha profissionalmente pensando e tendo empatia pelo outro e aquelas pessoas que não têm, de fato, esse olhar, né? Sim. E faz toda a diferença. Essa vocação, né? É a vocação. E eu queria saber agora de ti o seguinte, porque eu sei que a maternidade ela é transformadora, né?
E tu tem a Muito. Luísa e o Lucas, né? O que isso... O que foi transformador, assim, pra ti? Qual que foi o teu maior aprendizado depois que tu virou mãe? E qual que é o teu maior desafio agora? Hoje em dia, ótimas perguntas. São tantos, né? Então, eu acho que tem uma Karina antes dos filhos e uma Karina após os filhos. Você é mãe, você sabe que não há maior mudança, a meu ver, que a maternidade proporciona a nós. Principalmente nós mulheres, né? Que eu acho que temos as maiores mudanças, eu diria. A gente se doa muito para eles, muito. Né? O que eu acho que mudou mais na minha visão foi a minha questão de gestão de tempo. Né, Jéssica? Sim. Então, eu digo que eu estou sempre equilibrando pratos. Sim. Tem a Karina, que se dedica para os filhos, a Karina, que se dedica para o casamento, para os pais, Karina, que se dedica para as amigas, para o lado profissional e, claro, sem esquecer de mim. Então, essa questão de gestão, essa otimização do tempo tem que ser feita com mais maestria depois do nascimento dos filhos, na minha opinião. E a segunda questão que me mudou, eu acho assim, que me tornou mais ainda empática. Por exemplo, com o outro no consultório, porque tu acaba vendo, se colocando mais ainda no lugar das outras pessoas quando se torna mãe. Essa foi uma das duas características. Né? Algumas questões, por exemplo, por que aquela mãe foi negligente, às vezes com ela mesmo, né? A gente consegue entender o olhar. Não né? é fácil a gente gerir o tempo, estar presente na educação, com qualidade, com presença na vida dos filhos. E também não esquecer, porque para mim, a questão profissional, eu sou uma pessoa encantada com o que eu faço. Eu gosto muito, assim como você, a gente já se conhece no lado profissional. Eu faço com amor, eu gosto de estar na minha clínica. Gosta de trabalhar, né? Isso. O trabalho é um prazer, na verdade. Isso, o trabalho para mim está longe de ser uma obrigação. Então, claro que o trabalho nos traz, a gente precisa, questões, óbvio, financeiras, né? Mas o trabalho para mim é um prazer estar com as pessoas, é um prazer participar da saúde, participar da questão da autoestima e com o meu trabalho, modificar tantas vidas, ajudar. Eu acho que esse é o propósito número 1 de ser médica. Se não fosse por isso, eu acho que nem valeria a pena. Né? Não é somente uma questão de ganhar, de ter rendimentos, mas sim, primeiro vem essa satisfação de tu estar fazendo que a tua profissão é a verdadeira vocação, né? E tem alguma estratégia, assim, Karina, que tu siga? Porque essa questão do tempo que tu falou, né? A gente acaba dando prioridade, né, para as coisas. A gente não consegue abraçar tudo depois que a gente é mãe, porque a gente precisa estar com as crianças enquanto estamos com as crianças, precisamos estar trabalhando enquanto estamos trabalhando, porque a gente sabe que não tem segunda chance quando a gente é mãe. Né? Tu tem alguma estratégia, assim, que tu usa para selecionar tuas prioridades ou para te gerenciar o teu tempo, assim? Sim, eu acho que, como você mesmo falou, isso é tudo uma questão de equilíbrio, né, Jéssica? Antes de ter a Luísa e o Lucas, que hoje o Lucas está com 6, a Luísa está com 8 anos, eu me dedicava muito mais ao trabalho. A questão, assim, a presença no consultório era muito maior. Eu não tinha, às vezes, hora para ir embora. Se eu ficasse até as 20 horas, trabalhava, às vezes, no sábado. Com a questão dos filhos, eu tive que realmente colocar algum limite nisso. Recalcular a rota. Recalcular. Hoje em dia, eu tenho horário para sair do consultório. Então, geralmente, antes das 6 da tarde, eu estou em casa. Tem um dia que eu atendo até mais tarde. Tem uma manhã que eu não atendo. Se eu quisesse trabalhar mais, eu teria o volume de pacientes para suprir esses horários. Mas é uma questão de prioridades. Meus filhos não vão ser crianças outro momento. Então, essa questão de dosar, né? Eu acho que é bem isso. Eu tento ter muito equilíbrio na minha vida. Essa eu acho que é uma característica muito forte em mim. Claro que eu deixo falhas como mãe, é normal, falhas, às vezes, eu digo falhas, a gente não está o tempo todo disponível. 100% lá, né? Mas eu procuro fazer o meu melhor, gerencio também essa questão, familiares, amigas, lazer. Eu não sou uma pessoa de extremos. Então, eu gosto de aproveitar, gosto de sairmos viajar, de ter nossos momentos finais de semana.
Então, acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Às vezes a gente dá uma surtadinha, né? Mas tá tudo bem. Está tudo bem, a gente se cobra muito. Às vezes tu tá aqui, quer tá lá. E assim Exato, aconteceu já de... eu tinha marcado um curso em São Paulo e depois surgiu um evento no colégio. Paciência. E aí, o que se faz? Daí tu senta, já aconteceu isso. Sento com os filhos e explico. A mãe precisa ir trabalhar, a mãe gosta de estudar, porque eu acho que tudo é questão de exemplo. Isso, o exemplo é importantíssimo para eles. Eles vão seguir o que a gente faz, não somente o que a gente fala. Então, eu falo que a mãe é feliz trabalhando, que a mãe gosta de ir em busca, gosta de estar atualizada, para eles terem um exemplo. O Evandro também é muito semelhante, a nossa ideia de criação é muito semelhante. Então, a gente mostra isso para eles, que é importante. E eles são... Eu me lembro que a Luísa tinha 3 meses, já estava... Trabalhando. Não, trabalhando antes. Ela tinha 2 meses, eu voltei a atender. Mas, assim, períodos reduzidos. O Lucas já foi com 1 mês. Também um período reduzido. Fui aumentando, porque não fica muito difícil na questão do consultório. Sim. Tu sabes, claro, né? Eu também, mesma coisa. Não tinha como eu ficar 6 meses. Tem pacientes que fazem tratamentos crônicos, acompanhamentos, né? Tem pacientes que têm que ver mensais. Então, é aquilo. Mas isso eu acho que eu dou exemplo para eles, que é essa ideia que eu tive dos meus pais. Eu acho que o tempo da gente tem que ser gerido com qualidade e não em quantidade. E tá dando certo. Tá dando certo. Nossa, super, porque a gente pergunta a Luísa, Lucas, o que você quer ser quando crescer? Quero ser médico. Sim. Eles acham que a Luísa, ela disse que mãe, eu quero ser doutora de pele. E o Lucas tá na fase do jogador de futebol. Tem 6 anos, fase, né? Cristiano Ronaldo. Não tem como competir daí. Não, mas eu acho... O Lucas é muito ligado a esporte, eu acho, a gente estimula muito isso. Isso é ótimo. E, Karina, agora eu queria saber um pouquinho do teu lado empreendedora, né? Porque a gente sabe que não é só o fato da gente ser um profissional de saúde. Hoje a gente precisa ter essa visão de gestão, empreendedorismo e tudo mais. E eu queria saber, assim, em que momento que tu percebeu, depois da tua formação como médica, que tu precisaria ter esse conhecimento de gestão, assim, que tu ia precisar virar uma empreendedora também. Porque na faculdade não ensinam sobre gestão, né? Eu estava pensando justamente isso. No primeiro dia que eu montei meu consultório. Juro. Eu nunca vou esquecer. Eu disse, meu Deus, como é que se faz? Porque eu não tive nada disso na faculdade de medicina. Eu não sei se atualmente estão dando alguma disciplina, mas a gente não teve administração, finanças, organização, impostos, nada disso. Então, assim, como que foi? Quando eu fiz faculdade de medicina na PUC, depois fui para o Rio de Janeiro, onde eu fiquei 4 anos, que me dediquei a dermato, primeira parte da dermatologia em si, depois eu fiz também um complemento na área estética, e resolvi que era momento de voltar, uma decisão totalmente minha. O início, assim como para a grande maioria, não foi fácil. Difícil. Como eu disse, eu não venho de uma família de médicos, então eu tive que trilhar um caminho na medicina completamente meu. Não tinha uma tradição mesmo, com o meu nome, vem de uma outra área. E quando eu cheguei em Santo Ângelo, eu subloquei um consultório de um cirurgião plástico que é da cidade, vinha para cá na época, o Dr. Rubem Lang, e ele tinha um consultório aqui e eu loquei o consultório dele, subloquei, enquanto ele não estava atendendo. Então foi a minha primeira experiência de empreendedorismo. E também, no início, fazia plantões, aquela coisa meio básica de quem sai da especialização, da faculdade e da especialização. E daí foi indo. Passou-se 1 ano e meio, eu já comecei a sentir a necessidade de ir para um espaço só meu, né? Porque as coisas foram já começando a acontecer. Daí eu fiz o meu primeiro consultório, bem pequenininho, acho que não tinha 40 metros quadrados. Aloquei uma sala. Eu não podia pagar arquiteta. Então, eu fiz a decoração. Você foi arquiteta. Total, escolhi papel de parede. Designer interior. Design, eu fiz tudo. Mas, enfim, fiquei muito feliz por estar conseguindo, com os meus meios, dar um passinho para frente. Ali, eu fiquei, eu acho que uns
3 anos. E daí tinha lugar para 2 pessoas na recepção. E a secretária. Sabe como é que é isso, né? Daí começou, os pacientes ficavam no corredor do prédio. Era ali no Leonardo da Vinci, na 15. Daí eu precisava do espaço um pouquinho maior. Daí liberou uma sala no mesmo prédio um pouquinho maior. Que acho que tinha lugares para 5 na recepção. Daí, com a ajuda de uma amiga que estava já na faculdade de arquitetura, a gente fez o segundo espaço. Já foi um pouquinho melhor. Já subiu um pouquinho. Já subiu um pouquinho a escadinha. Ali eu fiquei, acho que um ano e meio, 2, por aí, uns 2 anos. E daí eu e o Evandro nos conhecemos, começamos a namorar, casamos. Ele também é médico, né, gineco e obstetra. E daí em 2016, quando eu engravidei da Luísa, nós resolvemos que era hora de formar a nossa clínica. Daí montamos juntos, ali na Rio Grande do Sul. E ela tem o mesmo nome e ainda tinha o mesmo Tinha, Due Med, de 2 médicos, né? Due em italiano, de 2, Med. E daí montamos com espaço já de 150 a 170 metros quadrados. Já um espaço maior, com arquiteto, já demos um outro passo, um upgrade, dessa vez juntos. Inauguramos em março de 2017 a Duemed. Ficamos, depois veio o Lucas nasceu em 2019 e foi. E o negócio foi crescendo. Eu fui aumentando a equipe. Antes era eu e uma secretária, daí foi vindo uma assistente. E junto com esse crescimento, tu foi buscando algum curso, Sim, alguma coisa? Fui estudando, indo atrás. Depois eu fiz consultorias. A gente teve consultoria especializada. Hoje em dia eu faço um MBA em gestão. Não sendo suficiente. Exato, estou finalizando. Mês que vem, se Deus quiser, outra atividade, né? Então, aprendi muito. Aprendi indo atrás, aprendi com ajuda, aprendi em cursos, porque a equipe aumentou muito. Claro, aí tu tem uma equipe toda, pessoal trabalhando. A gente tem... depois, como começou a crescer mais ainda, eu precisava de mais salas. E o espaço físico não acomodava. Daí que resolvemos, ano passado, ir para uma casa. Daí teve todo ano passado a função de obra. E inauguramos, em 20 de dezembro do ano passado, uma casa que tem 350. Tá linda, eu estive lá, tá linda, linda, tá linda. Aconchegante, né, Jéssica? Demais, linda demais. E essa casa tem 350 metros quadrados de área construída, onde nós passamos. Então, aquela Karina que começou lá com 40 metros quadrados, hoje em dia tem uma clínica junto com o marido, de 350. Então, foi uma evolução. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite, né? Não. Porque as pessoas têm essa tendência de te enxergar assim e não ver o caminho que tu percorreu, né? Isso aí. Só aquele veio retrato daquele momento ali, mas ninguém volta para trás, né? Isso foram 14 anos. E a gente precisa desse tempo para evoluir, né? Com certeza. Para buscar o Eu conhecimento. não teria a capacitação de, naquela época, ter essa estrutura que eu tenho. Então, isso é maturidade pessoal, maturidade profissional. Então, eu digo que a minha história foi num crescente, mas eu sinto, assim, bastante embasamento na minha história. Tem uma base bem sólida. Uma base sólida, construída. E essa questão do empreendedorismo não é fácil. Principalmente nessa questão que eu tenho uma atuação muito forte na dermatologia estética. Aí é a minha próxima pergunta. Como que tu gerir uma clínica voltada para dermatologia estética? Porque a gente sabe que hoje surgem diferentes profissionais de diferentes áreas nessa área, né? É um baita desafio. É um desafio, né? Jéssica, porque a questão, assim, como dermatologia estética, o negócio se torna um pouco diferente em si de uma medicina mais tradicional. Por quê? Eu tenho que investir em tecnologias. Que são caras. São caras. A gente está falando de tecnologia. Tem tecnologias que custam, milhões. Lá na clínica, milhões. Então, tu tem que saber se tu pode comprar, como precificar, como é que é o mercado. Então, o retorno. A gente tem funcionárias que trabalham, que fazem algumas execuções monitoradas por mim, da parte de tecnologias, habilitadas, treinadas. Então, eu tenho produtos, botox, preenchedores, bioestimuladores, tudo isso envolve um comércio. Então, tem que ter muito
esse lado empresarial muito sólido. E a questão, eu diria que o maior desafio para a dermatologia estética é justamente isso que você falou, essa questão, essa invasão de profissionais não médicos neste mercado. E eu falo não como reserva de mercado, não, porque não é essa a minha preocupação. Quando a gente tem uma base, como você falou, sólida, tem conhecimento, tem segurança, não é isso que me preocupa. O que me preocupa é essa banalização da estética, trazendo os riscos à saúde das pessoas. Essa que é a questão que me toca. Porque eu acho que é meu dever como médica alertar, por isso que eu sempre trago materiais informativos e educativos, que não é um simples procedimento estético, que essa banalização, essa oferta milagrosa a custos muito baixos, isso pode sim gerar danos à saúde que por vezes são irreversíveis. Então nós médicos dermatologistas, e eu me coloco assim, meu diferencial no dia a dia, o que eu procuro? Levar tratamentos, proporcionar tratamentos com segurança, com ética, e fazer essa liderança de mercado mostrando resultados consistentes, e reais, sem promessas de falsos milagres, ou essa banalização, essa busca desenfreada, e o pessoal acha que a área da estética são só flores. Quem vê de fora, né, ficou uma coisa um pouco assim... Um comércio meio, bem isso, é banal, assim, um comércio de tipo... Parece que tu tá indo ali na feira comprar um botox, né? Isso, exatamente. E me preocupa o fato das pessoas, muitas pessoas, às vezes bem esclarecidas, não verem esse diferencial. Isso é o que me preocupa. O resto, eu faço meu trabalho com muita tranquilidade, muita honestidade, e por isso que a gente colhe frutos ao longo desses anos todos. Mas o meu dever como médica é sempre mostrar esse outro lado que muitos não veem. Joia. E outra questão que agora, falando, eu acho interessante a gente comentar, assim, que as pessoas, elas vêm com uma expectativa, né? Porque hoje está muito fácil tu entrar no Instagram e aí tu vê lá a influencer com rosto tal, com lábio tal, e a pessoa chegar lá e dizer para ti assim, Karina, eu quero que esse lábio, eu quero dessa forma ficar desse jeito. Ou acontece. Igual o filtro do Instagram, por exemplo, que Acontece. as pessoas agora aparecem com o filtro. Então, de que forma tu trabalha a expectativa do teu paciente? Assim, como é que tu faz ele entrar para a realidade? Então, o público que se identifica comigo, na grande maioria das vezes, é um público muito similar ao meu senso estético. Entendi. Isso eu noto. Isso é uma coisa que, para mim, é muito bom. Porque acontece das pessoas quererem. Ai, doutora, bota um pouquinho mais de lábio. Salsicha. Isso. Mas isso acontece, às vezes. Ontem aconteceu no consultório, eu ainda disse, olha, não combina com o teu perfil de rosto, com a harmonia mais lábios em você. Algumas aceitam, outras não, só que eu não faço. Sim, essa é a diferença. É meu posicionamento. Porque ali está a minha assinatura. Eu não vou colocar meu nome em vão por 1 ml, 2 ml de ácido hialurônico. Meu nome vale muito mais do que isso. Então eu digo, olha, eu não te aconselho. Eu tento mostrar os outros pontos, enfim. E essas distorções de imagem existem muito, muito. Porque as pessoas acabam ficando acostumadas com os filtros, eu acho, né? Tipo assim, quero ser para sempre como filtro. E, Jéssica, assim, ó, essa questão da estética, essa banalização, esse exagero e essa distorção estética, de senso estético que existe, para mim, como médica dermatologista, é ruim. Porque o resultado inestético atrapalha e deixa as pessoas com medo dos resultados estéticos. Então, as pessoas têm medo, às vezes, de mexer no rosto. Eu não vou mexer porque fica tudo exagerado. Eu sempre explico. Isso depende de quem executa, do senso estético, da habilidade técnica. Então, o resultado que eu considero
bonito, é um resultado que não se percebe que a pessoa está passando por processos de tratamento. É algo sutil, é algo que vai melhorar a pele, a autoestima, que vai trazer benefícios na vida pessoal, na vida profissional, mas sem estigmatizar a pessoa. Que você olha e diz, né? Isso, tem aquela coisa, lá fez preenchimento, aquela lá fez botox, enfim. Se as pessoas estão percebendo muito o que foi feito e onde foi feito, é porque está errado. Tá errado. Então, eu sempre digo, então a pessoa tem que ter aquela melhora global, natural, melhorar ou devolver alguns traços que o passar dos anos tirou da pessoa. Então, esse é o meu foco de trabalho e é a minha linha e é meu posicionamento de sempre e que vai continuar sendo. E tem pessoas que te procuram agora, não sei se isso aumentou ou não, para voltar ao normal, a tirar. Tem. Tipo assim, pelo amor de Deus, devolve meu rosto. Sim, tem. Às vezes, claro que elas ficam, né, porque às vezes não fizeram comigo, enfim, ficam um pouco envergonhadas, claro. Mas eu digo, não tem problema. Isso é uma questão que faz parte, né? Mas tem sim. Mas isso que eu falei, o mais forte do meu posicionamento é justamente quem quer leveza, quem quer naturalidade, quem quer essa elegância, é o meu público. Esse é o público que eu atendo e é o público que eu faço mais questão de atender. Porque é quem eu vou digamos, assinar o trabalho. Isso. E eu não vou agradar aquele que quer o exagero. Está tudo bem. Sim, existem profissionais, isso aí, existem profissionais que vão deixar a pessoa com aquele aspecto. Eu não vou, então eu prefiro que quem me procure por estar alinhado com o meu senso estético. E também pela bagagem que eu carrego, pela expertise de tantos anos. A gente pode escolher também, né, como profissional, o caminho que vai seguir. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Karina, como que as pessoas podem, no meio de tanta informação, assim, quais são os indícios que as pessoas podem usar para procurar um bom profissional? Tipo assim, para achar aquele profissional que vai estar contigo na boa e na ruim, como se diz. Se deu tudo certo, se deu errado, sabe? Sabe, Jéssica, é muito comum, quando dá errado com um profissional não médico, procurarem os profissionais médicos. Isso é fato. Eu não estou falando que complicações não possam ocorrer com qualquer profissional. Você é da área da saúde, você sabe. Mas nós, médicos, somos mais capacitados, sim, tecnicamente, e ao longo de toda a nossa formação, a tratar e a prevenir mais essas intercorrências. Então, eu diria que a dermatologia estética, junto com a cirurgia plástica, são as áreas mais seguras para se procurar um profissional para fazer estética. Hoje em dia, pode procurar no site da dermatologia, Sociedade Brasileira de Dermatologia, ou Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Os dermatologistas, que são alguns, também fazem essa parte estética, e também os cirurgiões plásticos, também alguns se dedicam. Com segurança, eu diria que dermatologista e cirurgiões plásticos são os médicos os profissionais mais capacitados para lidar com a estética. E acho que uma outra coisa importante também é a questão da experiência, né? Do tempo que tu faz aquilo. Porque conforme tu vai fazendo, tu vai ganhando mais experiência. A gente vai ficando melhor, não adianta, vai ficando né? melhor. E nas intercorrências também, porque só acontece com quem faz, né? Só acontece com quem faz. E aí isso tu é vai verdade. saber resolver. Tu vai ter mais tranquilidade, né? Tu já vai ter um know-how melhor, né? Eu lembro que cursos de intercorrências estéticas, que eu estava, acho que há uns 2 anos atrás. E uma grande professora, um ícone na dermatologia, a doutora Ada Trindade, ela perguntou, quem aqui já teve alguma intercorrência com Botox? Eu levantei, já tive. Aí uns levantaram, ela olhou e falou assim, vocês aqui que não levantaram, estão fazendo pouco. Façam mais Botox. Então, aquela questão. Mas,
graças a Deus, dentro das habilidades da prevenção, da forma de atuação, a gente, com tudo que acontece, a gente consegue reverter, né? E manejar, e sem deixar, o mais importante, né, Jéssica, sequelas. Porque o que a gente vê aí, muitas vezes, são sequelas. Sequelas, infelizmente. Sequelas que não saem. Não saem. Agora, voltando um pouquinho para a maternidade. O dia que eu estive lá conversando contigo, a gente falou um pouquinho disso, né? De como a gente se doa para os bebês quando eles nascem, né? Que a nossa prioridade é aquele instinto de sobrevivência, claro, né? E a gente acaba se deixando um pouquinho de lado, né? A gente acaba deixando o autocuidado de lado e tudo, enfim. E aí eu queria saber se tu tem, assim, algumas dicas fáceis que as mães, recém-mães, possam seguir, assim, para se cuidar, para poder... trazer um pouco a autoestima de volta. Assim, isso. E você falando, lembrando, realmente, no pós-parto, é um momento que a gente fica bem fragilizada nessa questão, né, Jéssica? A gente não dorme direito, a gente fica com o olhar mais cansado, a gente está feliz, mas ao mesmo tempo a doação é tão grande que a gente esquece da gente. Então, algumas coisas podem ser feitas no pós-parto para quem está amamentando. Eu digo assim, até falando já em procedimentos. Por exemplo, botox pode ser feito na amamentação. Que bom. Alguns tipos de laser podem ser feitos. Ultrassom microfocado, como ultraforme, pode ser feito. Tem algumas coisas que não podem ser realizadas na amamentação. Mas, às vezes, a mulher nem está com tempo, às vezes, para pensar em ir até um consultório, até uma clínica. Eu sei que é difícil esse momento, mas não se esqueça de si. Bota lá uma basezinha, às vezes passa um rímelzinho, um batom. Um protetor solar com cor. Um protetor solar com cor. Tenha surgido alguma mancha na gestação. Não esquece de fazer as unhas de vez em quando. Então, essa questão do autocuidado, eu sempre digo, se a gente não cuidar bem da gente, a gente não vai ser suficientemente boa para cuidar dos outros. É verdade. Ótima então, frase. Às vezes, umas coisas mais básicas que podem parecer. Ir no salão, de vez em quando, fazer uma escova, né? Mas tem, como eu falei, falando dos tratamentos em si, algumas coisas são liberadas. Por exemplo, ontem, uma moça nos procurou, uma paciente, acho que nem 30 dias o bebê. Ela teve estrias na gestação. E estrias devem ser tratadas o quanto antes para ter melhores resultados. Ela começou a fazer o laser fotona. Levou lá o bebezinho, a avó junto, a avó dando apoio, vai lá que eu fico aqui cuidando dele. Então, isso é uma coisa que a gente vê, assim, de vez em quando. São, às vezes, alguns detalhes que fazem toda a diferença, né? Toda a diferença. Então, esses momentos também, a gente não esquecer da gente. Como mulher, como pessoa. É verdade. Karina, e agora a tua visão, assim, de Karina médica, mas mulher, assim. Quero saber o que tu não abre mão, assim, na tua rotina de autocuidado. Tipo assim, se tivesse que escolher uma coisa para te não abrir mão, o que seria? Jéssica, falando da questão da dermatologia, não é um clichê, mas é verdade. O protetor solar é o melhor anti-idade. Não existe nada igual ao protetor solar, porque o que mais nos envelhece é o sol. Temos outros fatores ambientais, cigarro, estresse, estilos de vida. Mas muitas vezes eu atendo assim, senhorzinha, 90, 80 anos. Eu adoro pegar a pele do braço deles e colocar no abdômen. Para ver a diferença de cor. Porque eles falam, olha a idade da minha pele. E eu disse, para aí, vamos olhar aqui. A pele do abdômen tem a mesma idade da pele do rosto, da pele das áreas fotoexpostas. Por que aquela pele está branquinha, lisinha, sem rugas, sem manchas, sem lesões, pré-câncer? Porque não pegou sol. Então, o sol, eu sei que é importante, questão de vitamina D. Cor dourada do verão. Isso. Como eu te falei, eu não sou uma pessoa de extremos. Eu também vou na piscina, eu também vou à praia. Mas existem tantas formas hoje em dia da gente se cuidar. Protetores solares. Antigamente, quando eu era criança, a gente quase não usava. Eu tenho 45 anos, Jéssica. Quase não usava. Não me lembro usar protetor assim no início. Mas hoje em dia a gente tem tantas opções. Pele seca, pele oleosa, com cor, sem cor. Então,
a gama cosmética dos protetores aumentou muito. Só não usa quem não quer ou quem não acaba não adquirindo o hábito. Porque isso é tudo questão de hábito. É o hábito. Então, eu diria assim que o protetor solar não é clichê. Ele é o melhor anti-idade. Ele nos previne de lesões de câncer de pele, previne fotoenvelhecimento e tantas outras coisas que vêm no decorrer do tempo, né? Devido ao sol. Evitar também essa questão... não é que tu vai uma vez, 2 vezes na praia, fora de um horário, que não é ideal, das 10 às 16, mas é aquela questão da constância. A constância tem que cuidar, né, esses períodos. E também as pessoas acham que no inverno não tem que usar protetor solar. Isso é uma grande mentira. Porque os raios ultravioleta, por exemplo, o UVA, ele é constante ao longo do ano. O UVA provoca fotoenvelhecimento, também alguns tipos de câncer de pele. O UVB, ele é mais incidente nos meses de verão. Mas, então, a gente tem que usar o protetor solar o ano inteiro. Mas eu acho que essa questão do protetor solar no inverno é importante. É a mesma coisa que tomar água, né? Que é uma das coisas que a gente fala sobre a importância da hidratação de dentro para fora, né? Vai mais ou menos do encontro, porque eu noto que agora no inverno a gente toma bem menos água também. Mesma coisa com o protetor, né? Exatamente. Acho que não soa tanto, não é necessário. E outras questões, assim, da questão do autocuidado, claro, eu, Karina, antes de ser dermatologista, eu sou uma pessoa que eu gosto de me cuidar. Eu sempre tive, que nem eu te falei, essa questão desde a infância. Então, eu tenho muito prazer em fazer os meus procedimentos. Eu não vivo, assim, eles não me dominam, porque às vezes tu cair nessa... Eu sei, eu tenho 45 anos, eu sei que eu vou envelhecer, mas o que eu quero? O que eu faço? Eu gerencio o meu envelhecimento. Eu quero envelhecer da melhor qualidade possível. Então, eu faço o meu botox, eu faço meus bioestimuladores, faço preenchedor, faço laser. Então, eu vou gerenciando o meu processo de envelhecimento de forma que eu tenha mais qualidade para envelhecer. Com a minha autoestima mais em dia. E, Karina, agora a tua visão, assim, como mãe e médica. O que tu não permitiria que teus filhos fizessem? De forma nenhuma, assim, por saber que isso causaria um dano para eles, um mal para eles. Nessa questão da área mesmo que tu segue, né, da dermatologia, assim, o que tu diria pro Lucas e pra Luísa, assim, não, isso não pode ser uma questão de negociação. A minha forma de ser mãe e do Evandro, a gente tende a não ter muitos extremos, assim, vocês não podem isso vocês podem. Como eu falei, a gente tenta tudo, assim, o equilíbrio. Essa questão do sol, por exemplo. Eu não sou aquela dermatologista xiita que não deixa as crianças pegar sol. Não, meus filhos pegam sol. Só que meus filhos, eu tento sempre colocar uma roupa de proteção, muito protetor solar. Eu reaplico como tem que ser feito. Mas não é uma rotina, digamos, eles não vão entrar na piscina meio-dia sempre. Então, assim, às vezes foge um pouquinho do ideal. Mas é uma exceção, né? Exceção. Questão, por exemplo, que nem questão alimentar. A gente tende sempre, né, Jéssica, liberar uma coisinha, mas não é... Eles dizem, o doce. Às vezes é difícil. Você, como dentista, eu falo, né? Ai, Jéssica, o chocolate. Assim, então, a questão das telas. Eu acho que hoje em dia um dos grandes desafios nossos é essa questão, às vezes, da tela. Porque a criança... Esse mundo digital está aí. Não tem como a gente fugir disso. Então, esse equilíbrio de ter horários, não ultrapassar os limites. E, claro, lá em casa a gente pede para eles não tomarem refrigerante. Vou te dar um exemplo. Né? A Luísa nunca tomou refrigerante. A mãe fala assim, e eu tomo refrigerante. Não sempre, mas assim, é uma coisa que às vezes eu gosto. E daí eu falo, filha, a mãe quando eu era criança, a mãe acabou tomando e acabou... Mas assim, se tu puder evitar, a gente dá... O Lucas, um dia, ele chegou assim, mãe, vou te contar, eu provei refrigerante no meu aniversário. E aí, filho, ele, eu gostei, mãe. Mas eu falei, mas tu vai querer ficar tomando? Ele, não, mãe, eu não vou tomar. Então, assim, essa questão, a gente orienta que não é o ideal algumas coisas.
Mas assim, não temos essa crença de dizer assim, vocês não podem isso. Por enquanto, claro, conforme no decorrer, né, Jéssica, eles têm 6 e 8 anos. No decorrer da vida deles, com certeza vai surgir. A gente não tem controle sobre tudo. Não tem controle. Né? E eu acho que o diálogo... Porque eu gostei muito que ele veio me falar. Porque eu falei, olha, filho, não tem problema, que tu provou. Se sentiu confortável de te contar, né? Mas a mãe, eu gostaria que tu não tomasse. Joia. E Karina, pode ir? Aproveitando esse gancho que você falou sobre os cuidados com o sol e as crianças, assim... Tem algumas dicas que tu possa dar para as mães de crianças, principalmente crianças pequenas, né? Que a gente consegue controlar um pouquinho mais em relação a isso, assim, horários de exposição solar, formas de protetor, passar protetor, se barreira física é melhor, como que a gente pode gerenciar isso, sabe? Então, Jéssica, até os 6 meses, a gente não aconselha o uso de protetor solar. Tá? Não é recomendado. E nesse período tem que evitar mais o sol e usar as barreiras físicas, roupas, chapéus, essas coisas. A partir dos 6 meses, já vai ter os protetores específicos para crianças. Que a gente não deve usar protetores de adulto em criança. Pela questão pode dar irritação. Agora tem bastante essa questão dos disruptores endócrinos, enfim, entra toda essa linha. Então, existem os protetores específicos para faixas etárias deles. Uma das coisas que eu fiz muito com meus pequenos foi a questão das roupas. As camisetinhas. Isso, camisetinha de proteção. Eles sempre usaram. Para eu te falar, esses tempos eu me lembro, acho que a minha mãe me disse, eu nunca vi a Luísa de biquíni. Eu disse, vai ver, mãe, não, ela, né, porque é outra época, a gente usava. Então a Luísa está quase sempre de maiô, com manga longa. O Lucas agora tá um pouquinho na fase de 6 anos querendo, porque o amigo usa sunga, não quer usar camisetinha, às vezes me escapa, né? Mas essa questão das roupas eu acho muito bom. E hoje em dia temos muitas opções das roupinhas. O número 1 é proteção física, então, tipo a barreira física. Isso, associado, porque a proteção da roupa aquela área vai estar bem mais protegida, então tu vai ter poucas áreas expostas, porque às vezes a criança não deixa a gente replicar. Não é assim? Tá lá correndo, ou tá cheia de areia. Então, no rosto, uma coisa que eu gosto muito é usar bastões. Não é muito fácil encontrar os bastões. Agora, existe algumas opções, mas às vezes quando se viaja, se consegue umas outras opções de bastão, porque a gente faz o contorno aqui da região periocular. E o chapéuzinho, evitar o horário das 10 às 16 horas. Porque o couro cabeludo também queima, né? Também queima. Muito importante. Pegar, às vezes, spray. Eu faço isso até hoje nos meus. E passo aqui, pescoço, que são áreas que às vezes vão brincar na areia, vão brincar. Então, nessa questão. E evitar esses horários e ter essa reaplicação. Cada 2, no máximo 3 horas de exposição. Também por causa do suor, da água, que a gente tem que estar reaplicando. Eu gosto de passar antes de ir. E a reaplicação eu gosto de spray. E tem aquele tempo, né? Que tu precisa aplicar e esperar um pouquinho, pelo menos uns 20 minutos para agir, né? O protetor. Bom antes de sair, antes de ir pra O praia. ideal é antes de sair. Porque assim, tempo, né? a gente coloca, eles já vão entrar na água, não é verdade? Às vezes na piscina. Às vezes, eu falo, o ideal é uma coisa. Já aconteceu lá em casa. Às vezes eu passo, filho, quando eu vejo, né? Já estão dentro da água. Mas é aquilo, a gente vai, né? Tentando, equilibrando o ideal do que a gente consegue. E também a gente não tem que se culpar tanto, né? E é o que eu sempre comento, principalmente com os pais, assim. O que é exceção, tá tudo bem. A questão é a rotina, né? É a rotina, isso daí. A questão da escovação, tudo isso, né? Karina, e uma última pergunta, assim, que eu queria te fazer. A gente falou muito sobre cuidado com o sol, envelhecimento, enfim. E eu acho que é algo de utilidade pública, assim, a prevenção do câncer de pele, né? Além do protetor solar, tem algum outro cuidado que as pessoas possam ter, assim, para evitar, para prevenção, para também gerenciar essa questão do envelhecimento, tu já comentou, né? Mas alguma outra coisa que as pessoas possam fazer? Ou, assim, regularidade de consulta? Importante ponto. Então, existem, hoje em dia, falando assim bem basicamente, os cânceres de pele tipo melanoma e os cânceres de pele não melanoma, que entraria o carcinoma basocelular, epidermoide e outros.
Os mais comuns é os não melanoma, graças a Deus. Graças são a Deus. Os menos agressivos. Esses, basicamente, eles têm uma causa sol. Tá? Eles não têm uma causa... Até existe síndrome genética, mas a causa principal para esses é sol. Então, essa questão do proteção solar, dos horários, tem pessoas que trabalham. O que eu recebo muito? Agricultores. A nossa região é agrícola. Então, quem que eu pego muito? Esse público dos agricultores. As consultas de rotina são muito importantes, pelo menos uma vez ao ano, dermatológica, para a gente fazer um mapeamento, uma dermatoscopia. Principalmente desses grupos de risco, né? Porque Exatamente. eu sei que os agricultores, às vezes, têm uma resistência com ir a consultas. Porque né? eles sabem, né, que a gente vai tentar dar restringir um pouquinho. Mas existem as lesões pré-câncer de pele. Então, são, por exemplo, ceratose actínica, super comuns, que são umas casquinhas que dão, elas podem se tornar o câncer de pele. Então, ali a gente pode fazer um tratamento, ou a nível de consultório, ou a nível domiciliar, que vai prevenir o câncer. E o melanoma, ele já é uma entidade um pouco mais difícil, que tem fator genético associado, mas também, por exemplo, histórico prévio de queimaduras na infância, pode aumentar o risco de melanoma. O sol que a gente pega até os 18 anos... Né? Isso que eu gosto de falar para a criança e adolescentes, é o sol que vai ocasionar mais danos a longo prazo. Então, por isso, essa questão de cuidar das nossas crianças, de introduzir para eles esse hábito. Porque proteção solar é hábito. Que nem isso que eu digo, que nem escovar os dentes. É hábito. É hábito. Então, as crianças já pedem, ai mãe, não vai passar meu protetor solar? Então, isso, né? Eles saberem também do que o sol traz inúmeros benefícios para a nossa vida, mas que tem que usar com parcimônia, né? Sim. E a informação, né? As pessoas têm a informação disponível hoje, para onde elas olharem, elas têm informação, então... E Jéssica, agora eu vou lembrando, ontem, esse é meu dia a dia. Um senhor veio consultar, que queria melhorar a qualidade de pele, pensou em laser, ou seja, veio para a parte estética. O que aconteceu? Fui fazer uma dermatoscopia nele e estava com câncer de pele. Imagina se ele tivesse procurado um profissional, não dermatologista, para fazer o laser. O que iria acontecer? Não ia ter descoberto, né? Que triste. Ia ter, talvez, mascarado aquele laser, aquele câncer lesão, de pele, fazendo algum tratamento em cima, achando que era uma lesão benigna. Então, eu falei... Não, primeiro a gente vai tratar, eu indiquei um tratamento cirúrgico, e depois, primeiro saúde e depois estética, né? Com certeza. Então, depois a gente dá sequência à sua estética. Joia. Karina, a nossa conversa foi incrível. Eu queria continuar conversando contigo aqui até amanhã, eu acho. Fluiu, né, Jéssica? Fluiu. Eu queria, antes da gente encerrar, então, te pedir para deixar aí uma mensagem para as pessoas que estão... nos vendo, nos ouvindo. Queria que tu deixasse os teus contatos também, como as pessoas podem te achar. E se tu pudesse nos... Claro. Então, como você pôde me conhecer um pouco melhor, eu acho que eu diria assim, que a gente ter equilíbrio na vida é tudo. A gente, muitas vezes, pelas demandas do dia a dia, de família, de filhos, de trabalho, a gente às vezes acaba se esquecendo da gente. E eu dou essa mensagem assim, para não esquecer, para se autocuidar. Isso é amor próprio, não é egoísmo. Porque a gente precisa estar bem para a gente poder cuidar do outro. Então, cuidar dessa parte da saúde em geral do corpo, saúde dos dentes, saúde emocional. Não esquecer a parte da autoestima, que isso é tão importante para a gente se olhar no espelho, estar feliz com o que a gente enxerga. E eu acho que é isso, ter um equilíbrio na vida, sem esquecer da gente. Porque às vezes a gente tende a esquecer da gente para cuidar do outro. É verdade. Então eu acho que essa mensagem, assim, que é algo que eu procuro ter na minha vida, em todos os aspectos que rege. E como que as pessoas podem te achar? Então, eu sou médica dermatologista aqui na cidade de Santo Ângelo. O meu Instagram, para quem quiser me acompanhar, é doutora Karina Andres. E temos uma clínica, a clínica do EMED, aqui na Marechal Floriano 774. Então tá bem, Karina, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui conversar comigo. Foi um prazer conversar contigo. Eu acho que a nossa conversa foi muito esclarecedora. As pessoas vão poder aproveitar bastante com dicas para o dia a dia.
E assim a gente encerra mais um episódio do Entre Papéis. Se essa conversa fez sentido para você, tenho certeza que vai agregar no teu dia a dia. Compartilha com as outras pessoas que são importantes para ti. Se inscreve no nosso canal. E assim você vai estar contribuindo para que a gente traga mais convidados incríveis para os próximos episódios. Um beijo e até mais!